Paz, queridos. Espero que não tenha ninguém irado. Não é bom lidar com alguém irado. Deixa eu deixar isso aqui um pouquinho. Bom, continuando, estou procurando... Está aqui. Continuando, né? Tem mais ainda... Falta a gula? Falta a gula. Eu não queria falar da gula, estou meio gordinha. Não é boa ideia. O que é ira? Ira é cólera, indignação, fúria, irritação violenta. Ira não é alguma coisa assim estranha para nós. Nesses dias a gente tem assistido muitas manifestações de ira. Ônibus queimando, gente sendo parada, gente brigando para não ter a Copa, para ter a Copa, né? Eu sou partidária de que, se querem fazer algum protesto contra a Copa, eu acho que a pessoa tem direito de fazê-lo, faça de forma pacífica, não assista o jogo. Não vá ao estádio, não assista o jogo pela televisão. É uma forma pacífica de fazer um boicote, de dizer não concordamos com o que foi feito com o nosso país. Né? Não estou incentivando ninguém a fazê-lo, nem dizendo que é bom fazer protesto, mas se você vai fazer, procure fazer de uma forma moderada e comedida, né? Sem causar dano a ninguém. A ira ela é curiosa, porque dos 7 pecados capitais, não tem nenhum que eu possa dizer que tem um lado bom. Eu não posso dizer que existe uma gula correta, uma avareza justa, ou um orgulho sensato. Eu não posso falar isso a respeito dos outros pecados, mas a ira ela tem essa coisa sui generis nela, essa coisa diferente nela, porque nós podemos ter uma ira que é justa, nós podemos ter uma ira que é santa. É óbvio que não é dessa ira que nós queremos falar hoje, mas eu vou passar um pouco por essa ira, porque a gente precisa compreender ela um pouco. É a ira de Deus. Vocês não precisam abrir, eu vou ler os textos para a gente ganhar tempo. Em Deuteronômio 6,15 diz assim: porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti. Você pode anotar, não precisa abrir, é Deuteronômio 6,15. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Era um alerta. Moisés tinha passado várias ordenanças, várias informações, e eles falaram assim, ele falou, não desobedeça a Deus, para que a ira de Deus não se acenda e ele não te destrua. Em João 3,36 está escrito assim, João 3,36, para quem está anotando, não precisa abrir, eu vou ler. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a ira de Deus está presente sobre aquele que não considera o Filho. Em Marcos 3,5, tem uma passagem curiosa. É sábado. Os religiosos da época achavam que era errado curar no sábado, por uma série de regras. Eles entendiam que, se fosse desobedecido o sábado, se determinadas coisas fossem feitas no sábado, que eles consideravam o dia de servir a Deus, era o dia que no Antigo Testamento tinha sido marcado para a obediência a Deus. Se você fizesse determinadas coisas, você estaria em desobediência a Deus, em rebeldia a Deus. E quando Jesus começou a vir nos sábados, nas igrejas, ele curava. E eles entenderam que o ato de curar era um trabalho. E Jesus disse, mas o ato de curar não é bom. Então quer dizer que quando acontece uma coisa boa, eu não posso fazer ela no sábado? Eu não posso fazer ela na hora que está acontecendo o culto?
Não é uma coisa boa? E em Marcos 3:5 tem esse texto assim, não precisa abrir. Ele chama um homem de mão mirrada, para que todo mundo visse. Ele chama um homem de mão mirrada para o centro, ele põe na frente para que todos tivessem condições de ver, e ele manda que ele questiona, é lícito fazer o bem no sábado? E ele olha para o homem e manda o homem estender a mão. E o homem é curado naquela hora. E eles ficam indignados, eles ficam irados com Jesus, porque ele fez aquilo. Jesus olha ao redor. O texto em Marcos 3:5 diz que Jesus também olhou em redor e, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu a mão e foi restaurado. Porque ele viu que as pessoas preferiam que o homem fosse curado no domingo do que curado ali naquela hora. Essa palavra indignado que Jesus teve significa ira, indignação, furor, total abominação ao pecado. Jesus ficou irado. O olhar dele foi: como pode um coração tão endurecido? Ele abominou aquele pecado. Então Jesus se irou. Deus se ira contra o pecado. Existe... Oi? Jesus irado curou. A ira de Deus é justa, boa e perfeita. Porque Deus é justo, bom e perfeito. Agora, eu posso entender o seguinte: se Deus tem uma ira justa, nós, como filhos de Deus, às vezes podemos manifestar uma ira justa? Sim, nós podemos manifestar uma ira justa. A indignação de Pedro com relação à mentira de Ananias está em Atos 5, de 3-5, eu vou ler, não precisa abrir, vai ter texto que eu vou querer que vocês abram, para a gente ganhar tempo. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Eu não consigo ler esse texto e imaginar que Pedro falou assim: Ananias, por que você deixou Satanás encher teu coração? Eu não consigo imaginar, me perdoem, irmãos, mas eu não consigo imaginar Pedro falando assim com Ananias. Eu acho que ele olhou bem nos olhos de Ananias e falou assim: Ananias, por que você deixou Satanás encher teu coração? Por que você permitiu que ele enchesse o teu coração e chegou até aqui para mentir contra o Espírito Santo? Eu acho que ele fez assim. Eu não consigo imaginar ele falando assim, melosamente. Me perdoem, irmãos, mas não consigo. Porque Pedro olhou para ele e falou: o dinheiro não era teu, o campo não era teu. Você vendendo o dinheiro não estava na tua mão. Quem pôs tal ideia na tua cabeça para você chegar diante da igreja e mentir? E diz que quando Pedro acabou de falar isso, Ananias morreu. E caiu temor sobre aquele povo. Então, o que Pedro manifestou foi uma ira justa e santa. Outra pessoa que manifestou ira foi Paulo. E a manifestação da ira de Paulo foi contra Pedro. Está em Gálatas 2, de 11-14. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Ele não só resistiu, como ele decidiu escrever uma carta para os Gálatas, que ele tinha resistido a Pedro na cara. Por que ele ficou tão irritado com Pedro? Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão.
E os outros judeus também dissimulavam com ele. Na minha versão da King James, eles começaram a tomar atitudes hipócritas, de maneira que até Barnabé, ou seja, Barnabé era o que andava com Paulo, se deixou levar pela sua dissimulação ou hipocrisia. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Gente, era uma reunião. Estavam todos juntos ali. Quando Paulo percebeu a hipocrisia e a dissimulação de Pedro, Paulo ficou irado. E essa ira era justa. Essa ira era santa. Havia hipocrisia. A atitude de Pedro não só estava errada por um comportamento pontual, mas ele estava transmitindo aos gentios uma mensagem. Olha, dependendo de quem aparece, dependendo de quem fala com você, você dá uma ajeitadinha no que você fala, viu? Era essa mensagem que estava sendo transmitida para os gentios. Os gentios olharam e viram Pedro, quando chegava os da circuncisão, quando chegavam os judeus, se afastava, não comia junto. Então, em vez de brincar e rir, ficava aqui sério, certinho, sei lá o que Pedro fazia de diferente, mas dava na cara, né? E Paulo resistiu ele em rosto, porque estava errado. Essas foram manifestações justas da ira. Mas eu quero dar um alerta. A gente tem que ter cuidado. Porque essa ira justa, ela não pode nem ir além e nem ficar aquém do que deve ser feito. Então, a gente tem que estar com muito temor também quando faz. Nem ir além, nem ficar aquém. Jesus, quando entrou em Jerusalém, entrou no templo e expulsou os cambistas, ele fez assim: por favor, gente, por favor, retirem suas barracas, isso não está correto, isso não está certo, não convém à casa de Deus isso, por favor, tira a barraquinha, por favor, ajeita a postura, irmã. Jesus não fez assim. Ele também não sacou da espada dele e falou: Hadouken, agora eu mato todo mundo, e arrancou a cabeça de todo mundo. Ele não fez isso. Ele catou um chicote e saiu batendo e derrubando tudo. Nem aquém, nem além. A ira de Deus, quando ela se manifesta, ela não é para ir aquém, nem além. Amém, irmãos? Então, se a gente estiver cheio da ira do Senhor, tem que estar lembrando disso. Agora, vamos tratar da ira, que geralmente é a que mais aparece em nós. Que não é a justa. E por intuição, a gente pode perceber que a ira, ela pode ser gradual. Por intuição, a gente percebe isso. Ela pode começar com uma bufada, como ela pode ir até chutes e pontapés. Ela pode começar com uma gritaria e ir a um assassinato. E tudo isso aí é percurso da ira. Eu vou trazer em uma palavra só, porque é muita coisa dentro da ira. Se você for colocar dentro da ira, você vai ver cólera, raiva, amargura. Pasmem, irmãos. Eu descobri que no original a palavra amargura está ligada à ira. Inimizades está ligado à ira. Aquele texto de Tiago que diz assim, eu sei que eu estava estudando, você falou, mas mãe,
Aquele texto, então, que diz, aquele que ama o mundo é inimigo de Deus, eu posso traduzir, aquele que ama o mundo odeia Deus? Filha, pelo original aqui, pode escrever, odeia Deus. É forte, né? É forte. Odeia Deus, aquele que ama o mundo, odeia Deus. Está dentro da ira. Eu sei que também, todos aqui, ninguém vai concordar com uma manifestação de ira violenta. Todos aqui, se a gente parar para conversar, vão dizer que uma pancadaria, uma gritaria, um espancamento, uma violência verbal, que está errado. Todos nós aqui vamos concordar, então também não vou passar por isso. Porque todos nós entendemos que isso é errado. Eu não acredito que tenha alguém aqui no nosso meio que ache que está bem dar soco, pontapés, gritar, esbravejar, que concorde com isso, ou que não entenda que isso é ira. De que ira eu quero falar? Aquela ira que você tem quando te fecham no trânsito. Aquela fechada. Que você fala assim, vou buzinar. Ou quando o sujeito passa na tua frente sem dar a devida seta, que está ficando muito comum. Ou ainda quando você está subindo a escada rolante do metrô e um indivíduo decide parar na esquerda. Esse é o meu treino, irmãos, porque como eu fico maluca, eu saio com o horário contado e a pessoa me para na esquerda. Para quem não anda de metrô, a esquerda da escada rolante é livre para as pessoas que querem subir andando, para ir mais rápido. E geralmente tem um que para e para a fila atrás dele. E não ocupa a direita, que a direita é para você ficar parado. E a esquerda é para você continuar andando. Sobe uma ira, porque você queria ter o teu caminho livre e não tem. Então eu quero falar dessas pequenas iras do nosso dia a dia, que todos nós estamos sujeitos. O primeiro ponto que eu entendo para a gente lidar com essa ira é entender que nós vamos senti-la. Tentar pegar um pé e dizer assim, não, eu não posso sentir ira. Porque é muito comum eu ouço as pessoas dizendo, você não pode sentir ira, você não pode sentir. Meu irmão, você vai sentir. Deixa eu dar um recado para você. Aprende, você vai sentir. Você vai sentir. Deixa eu ir aí pisar aquele calinho que você esconde o pé. Aquela situaçãozinha que você não gosta que falem. Vai subir a ira. O problema é o que você vai fazer com ela. Sentir, você vai. O que você vai fazer com ela? Efésios 4, 26, 27 diz assim, irai-vos e não pequeis. Dá para eu sentir a ira e não... Dá. Ira e não peca. Na versão King James está assim, estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que se ponha o sol. Então, Deus te deu um prazo. Viu que fez 5 horas da tarde? Tem que estar resolvida essa ira. Senhor, está acabando o dia, ainda não consegui resolver. Resolve, irmão. Ali naquele tempinho. Você vai sentir, mas procure resolvê-la. Então eu já sei. Então eu vou engolir tudo que me fala, eu vou engolir, vou pôr para dentro, vou resolver enfiando. Vou enfiando. E adivinha o que acontece? Um dia cai a gota d'água. E aquilo faz... E vem tudo para fora. Sai tudo. Porque eu fiquei guardando. Mas então eu já sei. Já sei como eu vou resolver. Não levo desaforo para casa. Eu desopilo meu fígado, é aqui mesmo. Que tem para dizer, eu digo.
tem um problema nisso. Deixa eu pegar aqui, que agora quem me perdeu fui eu. Não levar desaforo para casa, ou revidar, é uma forma de vingança. E a vingança, tem um ditado que diz que ela nunca é plena, mata a alma e envenena. Ou seja, você vai se vingar, mas não vai resolver o seu problema. Você vai continuar se sentindo irado. E agora com mais um pecadinho aí na lista, né? Dependendo do que você fez, incluiu mais um. Então, e tem também uma reportagem que eu li, que essa reportagem eu achei engraçada, mas eu não fiz o favor de não guardar a revista. Eles fizeram uma pesquisa, não sei como eles testaram isso, mas eles testaram que se uma pessoa, aquela regra do olho por olho que tinha no Antigo Testamento, que o Gilberto já explicou, olho por olho Deus colocou para que os homens não se matassem, para pôr uma cerca em volta, um limitador, porque se Deus deixasse solto, a turma se matava, se batia inteiro. Então, Deus pôs uma cerca, o limite é esse. Fez A, você devolve A, fez B, você devolve B. Só que os cientistas descobriram que toda vez que a pessoa revida, ela revida a mais do que foi feito para ela. Se ela revidou a mais do que foi feito para ela, o outro ganhou o direito de revide. E ele vai revidar. Aí ele vai revidar a mais do que foi feito para ele. E os dois vão ficar nesse ida e volta, e cada hora vai estar maior, até que os dois se destruam. Não tem limite isso. Não satisfaz. Sempre que eu vou me vingar um tanto a mais do que foi feito para mim. E a pessoa vai se achar no direito de devolver. Esse texto eu quero que vocês abram, porque eu achei ele muito interessante. Está em Levíticos. Levíticos 19. Tem como ligar aqui para eu conseguir olhar a hora? Porque, não, tem relógio ali. Achei. Levíticos 19, 17. Diz assim: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, ou no teu coração, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Eu achei muito curioso, porque está lá no Antigo Testamento. Não se vingue, não guarde ira. Então, guardar não resolve. Vingança não resolve. E ele fala no 17, é interessante que ele fala: não aborreças teu irmão no teu íntimo. Você já cozinhou alguém dentro de você? Ou só eu faço isso? Só eu faço, gente? Só eu? Estou solitária. Só eu. Beleza, irmã. Eu resolvo também com Deus. A gente cozinha as pessoas dentro da gente. A Bíblia está dizendo: não cozinhe o seu irmão dentro de você. Não vai fazer bem. Como é que você resolve, então? Foi ruim, me ofendeu, eu briguei de verdade. Está chato o negócio. Faz o que está em Mateus 18, 15. Abre lá. Em Mateus 18, 15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, ou vai conversar com ele, entre ele e você. Se ele te ouvir, você ganhou teu irmão. Jesus está dizendo isso aqui para uma prática de pecado, mas a gente pode muito bem levar para uma prática de ofensas.
Porque a ofensa é uma forma de pecado contra o outro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu estou irritada com o fulano A, eu procuro o fulano A para conversar. Geralmente, a gente tem o costume maligno, mas tem, de fazer o seguinte: eu me chateei com fulano A, mas eu falo para todos os outros fulanos, menos com o A. Não tem problema nenhum com a Camila, hein? Não falo com a Camila do que me ofendeu, mas eu conto para todo mundo. E ela fica sabendo pelo ouvido dos terceiros o que eu tenho de chateação com ela. Em vez de eu resolver, o que eu fiz? Aumentei o estrago. Como é difícil cumprir esse mandamento de Cristo. Como é difícil. Como a gente é rebelde contra esse mandamento. Nós somos muito rebeldes contra esse mandamento. Nós somos covardes. Porque eu vou ter que encarar a pessoa e eu vou ter que resolver com ela. E é mais fácil eu rodear. É mais fácil eu não ter que ir lá conversar. É mais fácil eu não ir lá resolver. É mais fácil eu não chegar na cara dela e dizer o que eu penso a respeito dela e a gente tentar resolver. Eu fico rodeando. Como a gente não obedece isso, irmão? Está muito difícil conversar com essa pessoa, porque às vezes eu entendo que tem situações que a gente se magoa profundamente ou fica muito irado mesmo. Eu entendo isso. Às vezes está difícil. Procura alguém para ser o mediador, alguém que não vai tomar partido. Está difícil de resolver? Procura um mediador, alguém que não vai tomar nem o teu partido, nem o partido da pessoa. Mas à medida que vocês forem conversando, a pessoa fala, pera lá. Ó, agora quem está certo é a Camila, Shirley. Porque você não está vendo isso. Aí, em determinada posição, Camila, agora quem está certo é a Shirley, ó. Você não reparou isso. É isso que faz um mediador. Está muito difícil? Busca um mediador para resolver. Busca alguém para conciliar. Vamos supor que aconteceu que realmente não dá para conversar com essa pessoa. É uma situação que realmente eu não consigo abordar, ou é alguém que falou alguma coisa, mas está muito longe de mim, é presidente Dilma Rousseff, ela falou uma coisa que eu estou com raiva dela, então não dá para eu ir lá falar com ela. É alguém que está longe, ou que eu não tenho acesso, ou que realmente está muito irado comigo, não tenho como resolver. O que você faz? Você faz o que está em Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a ira de Deus. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, está longe, ou realmente a pessoa fez algo maligno? Não se vingue. Deixa Deus fazer o trabalho dele. O motoqueiro te fechou? Abençoa. Dá que é o Natanael ou o Jorge. Abençoa. Abençoa. Daí que você descobre que aquela pessoa realmente está num dia ruim, abençoa. Libera, deixa Deus resolver com aquela pessoa. Mas procura lembrar, abençoa, libera. Deus, está na tua mão, o Senhor cuida. Não vai fazer igual algumas pessoas que eu já ouvi, que o outro fecha ele, tomara que bata no próximo poste, tomara que morra. Gente, isso é vingança. Se ninguém contou para você, estou te contando. Isso se chama vingança. Ah, mas eu não encostei a mão nele. Mas lançou palavra de maldição com a sua boca. É vingança. Está se vingando. E a Bíblia manda a gente não se vingar. Então, Deus te abençoe. Senhor, eu ainda não cheguei no ponto que equilibrei meu coração, mas pelo menos eu já estou abençoando.
devagar a gente chega longe. Perdoar. Eu acho que algumas pessoas vão olhar e falar assim, Shirley, mas você só sabe falar de perdoar, 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 perdoar. Eu falei assim, olha, é porque Deus tem falado muito isso na minha vida. E porque eu vou dizer para vocês, é uma chave. É uma chave espiritual. Se você souber usar, vai fazer bem para a sua vida. É uma chave. E eu vou dizer para você, tem muita porta na vida da gente que fica trancada porque a gente não usa essa chave. Em Efésios 4, 29 e 32, diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou agressiva, violenta, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Em Provérbios 19, 11, diz assim, sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio, e a sua grandeza, ou a grandeza desse homem, o que torna ele grande, é que ele é generoso e é perdoador com quem o ofende. Então, o perdão é uma das melhores formas de resolver a situação. Quando eu ministro pessoas, eu costumo dizer assim, ainda que o teu ofensor sentasse na tua frente, seja que o teu ofensor tenha sido pai, mãe, um abusador, um patrão, um pastor, um líder, seja quem for, sentasse na tua frente e falasse, me arrependo profundamente do que eu fiz. Me arrependo profundamente, e começasse a elencar um por um dos itens que ele te fez mal. Ele não teria o poder de te devolver o tempo que você foi humilhado, o tempo que você foi ferido, o tempo que você se sentiu machucado, as coisas que você não conseguiu resolver por conta do que ele te fez. Ele não tem como te devolver, ainda que ele venha na sua frente e faça a confissão mais arrependida e perfeita. Ele não tem poder de devolver para você aquilo pelo qual você passou. Só existe uma pessoa com esse poder, e é Jesus. Só o sangue dele, só o amor dele é capaz de devolver tudo aquilo que você sentiu de dor. Então, solta a pessoa e permite que o Espírito Santo venha. Faz a lista do que a pessoa te ofendeu. Faz a lista do que ela te deve. Ela está te devendo mesmo. Não estou dizendo que ela não te deve, ela está te devendo. Mas faz a lista do que ela te deve. E perdoe. E a partir do momento que você perdoou, você pode pedir, Jesus, visita aquele tempo que eu senti dor. Visita aquele tempo que eu senti humilhação. Visita aquele tempo que eu senti vergonha. E me tira de lá. Me tira dessa dor. Me tira dessa vergonha que eu senti. Limpa o meu coração dessas coisas. Eu vou dizer, eu tenho visto Jesus fazer vez após vez, vez após vez, vez após vez. Jesus faz. E Ele limpa. E aí você vai sentir que todo aquele peso foi embora. Ele faz. Então, quer lidar com a ira? Perdão é uma arma para lidar com a ira. Aprenda a ouvir. Em Tiago 1, 19 e 20, se você quiser abrir. Tiago 1, 19, eu acho que eu não peguei o 20, é só o 19 mesmo. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.
O que é ouvir? Ouvir é prestar atenção, é considerar o que está sendo dito, entender, perceber o sentido do que é dito. Eu sei que muitos aqui vão me dizer, mas eu ouço, eu escuto a pessoa. Eu vou dizer para vocês, nós não escutamos. Nós não escutamos. Porque geralmente quando nós estamos dentro de uma discussão, que é nesse momento que a gente precisa usar o pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, ou seja, se eu ouço, eu vou falar depois, eu vou me irritar depois, eu vou ouvir primeiro, eu resolveria facilmente as minhas discussões. E é porque eu não ouço que eu acabo falando e acabo me irando. Porque para eu ouvir, eu tenho que estar empático com a pessoa que fala. O que é isso? Eu tenho que querer entender o que ela está me dizendo. Se eu ouço ela sem querer entender o que ela está tentando falar para mim, eu vou acabar brigando. Houve uma época, quando eu era mais nova, tinha um dos meus meninos que eu tive muita dificuldade. Muita dificuldade. O nosso relacionamento ficou péssimo. Ele estava em a fase da puberdade ali, primeira adolescência ali, ficou muito horrível, ficou muito, muito ruim. Nós só conseguíamos brigar. A gente brigava por tudo. Falei, Jesus, não dá para ser mantido assim. Ele se ira comigo, eu me iro com ele. A gente não consegue manter esse relacionamento assim. Eu vou perder meu filho. Eu não sei o que fazer. Eu orei. Eu falei, Deus, me dá uma estratégia, me diz o que eu faço, como que eu resolvo essa situação? E o Espírito Santo falou para mim assim, ouça. Como assim ouvir, Espírito Santo? Como assim ouvir? Mais do que eu ouço? Mais do que eu fico ouvindo? Mais do que eu fico... Como ouvir? Eu ouço ele. Eu escuto o que ele fala. O senhor escuta o que ele fala? E silêncio, porque o Espírito Santo ele é assim. Ele dá ordem e silêncio. Não tinha mais o que dizer para mim. Eu falei, bom, eu orei. Ele disse para mim, ouça. Vou tentar, né? Vou fazer o que ele disse, embora eu não tenha entendido, embora eu não tenha compreendido o que ele disse. Da próxima, e passou. Ele orou, passou. Aí teve um dia que eu comecei a discutir de novo, e no meio da discussão eu lembrei, ouça. Aí eu fiquei quieta. Eu ia responder, eu fiquei quieta. E aí deixei falar. Eu falei, peraí, deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu ver se eu entendi. Você disse isso e isso porque você quer isso aqui? Aí ele falou, não, mãe, eu disse isso aqui e isso aqui porque eu penso isto aqui. Ah, tá, entendi. Então você sente assim? Eu sinto assim. Ah, tá, entendi. E devagarzinho, porque ele não estava concordando com algumas coisas comigo, não estava concordando a respeito até de algumas coisas espirituais, ele não estava concordando. Então, eu comecei a entender o que ele entendia. E entendendo o que ele entendia, eu tinha melhores condições de responder de forma equilibrada. Foi passando o tempo e o nosso relacionamento conseguiu ser resgatado. Hoje eu não tenho problema algum com esse meu filho, no sentido de conversar. Eu entendo o que ele diz e procuro conferir se ele entendeu o que eu disse. Só que com essa experiência eu aprendi uma coisa. Nós não ouvimos. Sabe o que a gente faz quando a gente está conversando com outro? Como eu vou responder? Que resposta eu vou dar? Que resposta eu vou dar?
Como que eu vou falar? Não concordo com isso, não concordo com isso. Está lá dentro da cabeça, não concordo com isso. Eu devia ter respondido assim. Não. E esse gesto que ele fez? Esse gesto que ele fez é porque ele quer me afrontar. E a pessoa falando com você. E você lá na sua cabeça. Desculpa, você não está ouvindo. Não está ouvindo. E a gente é craque em fazer isso com o cônjuge. A gente faz rapidinho. Começou aquela conversa de novo. A gente vai embora. Quando vê que a pessoa parou. Então, eu penso isso. Ouça. Faça o exercício. Eu vou dizer, você vai ter que se exercitar. Você vai ter que sentar e ouvir. Ouça. Porque você ouvindo, você vai entender o outro. E vai evitar muita briga. Vai evitar muita ira. Vai evitar discussão. Então, aprenda a ouvir. É uma forma de resolver a questão da ira. Em Provérbios 12:16, não precisa abrir, só para fechar isso aqui, diz assim: o tolo revela de imediato o seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto. Então, segura a onda e ouve. Ouça. Outra coisa, nós vamos precisar aprender a lidar com certa dose de ofensas. Eu vou ler esse aqui. É Salmo 37:7, se você quiser abrir. Salmo 37:7. Diz assim: aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Mais algum tempo apenas, e já não existirá um ímpio. Tu o procurarás em seu lugar, porém não mais o encontrarás. Os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Eu vou dizer para vocês, até o final dos tempos, nós vamos ver algumas pessoas más prosperarem. Até o fim, nós vamos ver algumas pessoas más prosperarem. Ah, Sheila, então tem que ser fatalista, deixa como é que está, deixa desse jeito. Não, meu irmão, você vai orar, você vai clamar, talvez até fazer algumas ações sociais, pedir, ser voluntário em algum lugar, você vai fazer a sua parte, que é fazer o bem. Essa é a sua parte, fazer o bem. Mas muitas vezes a gente vai fazendo bem, e a gente olha para o jornal e fala: por que essa turma ainda está prosperando? Por que essa turma ainda está indo bem? Com essas coisas maldosas que eles fazem. Eu vou dizer para você, nessa hora, vai lá, se aquieta nos pés do Senhor. Fica lá nos pés dele. E saiba de uma coisa, guarde uma esperança no seu coração. Um dia, a terra vai ser dos humildes. Um dia, Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Nesse novo céu e nessa nova terra não vai entrar o mal. Não vai entrar a violência. Não vai entrar a ira. Não vai entrar a hipocrisia. Não vai entrar fingimentos. Não vai entrar ofensas. Não vai entrar corrupção. Lá tudo vai ser a verdade. Tudo vai ser a verdade.
Aguenta firme, irmão. Porque um dia vai ter novo céu e nova terra. E lá vai ser tudo verdade. Lá vai ser tudo justiça. Quando Jesus voltar e fizer isso, a gente não vai ver mais essas coisas ruins. Então, entenda, até o final dos tempos, em muitas circunstâncias, nós vamos ver o mal prosperar. Quando isso acontecer, se aquieta nos pés de Deus. E saiba que o dia que Ele voltar e fizer novo céu e nova terra, acabou tudo isso. A gente não vai ter que sentir mais o peso dessas coisas. Tiago 1,20 diz assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu posso contar isso aqui porque a gente atende muita gente. Houve muita história. E algumas histórias são até iguais. Mas é só para explicar que a nossa ira não produz a justiça de Deus. De vez em quando a gente acha que a nossa ira pessoal, não aquela ira justa de Deus, mas a nossa ira pessoal produz justiça. A gente acha. Eu pelo menos acho de vez em quando. Aí o Espírito Santo vem falar, acorda. Aí eu acordo. Não sei se acontece com os irmãos, mas às vezes acontece comigo. O Jorge estava atendendo, e aquele dia foi muito surreal. Ele chegou, geralmente a gente não acaba nem conversando nas ministrações, mas aquilo foi tão surreal, foi tão assim, uou, que ele falou, Sheila, eu preciso te contar uma coisa. Eu atendi e a gente atende às vezes 3, 4 pessoas, né? Passa, a gente não lembra nem mais quem atendeu, que história que é o quê, né? E vieram, nesse dia ele atendeu 2 homens. Veio um primeiro homem, que era um homem da lei. E esse homem, ele era muito azedo, muito duro em algumas coisas. E ele declarava o ódio dele aos bandidos, o ódio dele a determinadas coisas. E ele ficou em pé em algumas coisas ali, e foi difícil para o Jorge ministrar ele, porque quando a pessoa endurece, você não chega, fica difícil. E o Jorge ministrou ele, no que deu, orou e tal, beleza, foi embora. Entra o próximo. Quem chuta quem era a próxima pessoa? Um ex-bandido. Acertou, Inês. Um ex-bandido, barra pesada, que tinha feito diversas atrocidades. E sentou ali e disse assim, eu estou muito arrependido, eu já estou na igreja faz tanto tempo, eu já consegui corrigir minha vida nisso, tudo que era fruto de roubo eu entreguei, eu tenho essa calça e essa camisa. Mas tem algumas coisas que eu ainda preciso me desfazer. Pastor, me orienta, como eu me desfaço dessas coisas? Porque eu não quero me desfazer de uma forma ilegal, eu não quero dar para os bandidos, mas eu não posso dar na igreja. Me orienta, eu quero fazer direito, eu quero obedecer a Deus. Se a ira do primeiro homem produzisse a justiça de Deus, esse homem estaria morto. Se a ira do primeiro homem produzisse justiça, esse homem estaria morto, porque era o que a justiça dele pedia. Mas a justiça de Deus produziu um filho. Então, nem sempre a nossa ira produz a justiça de Deus. Aliás, a nossa ira nunca produz a justiça de Deus. Corrigindo, a nossa ira nunca produz a justiça de Deus. A ira santa e justa, sim. Outro exemplo claro, Saulo e Estevão. Estevão estava sendo apedrejado. As pessoas colocaram suas capas nos pés de um mancebo chamado Saulo. Para eles terem colocado as capas nos pés de Saulo, ele estava concordando com o que estava acontecendo. Vocês concordam comigo? Ah, você vai lá fazer a bagunça, eu guardo a mochila. Não era assim que a gente fazia quando era pequeno? Tinha o de guardar a mochila e tinha os que iam fazer a arte lá, pular o muro, sei lá. Não é assim que criança faz? Então, ele estava concordando.
Estevão olhou para aquilo e ele podia pedir a justiça de Deus? Podia ou não podia? Naquele caso ele podia. O que ele escolheu? Senhor, perdoa. Eles não estão vendo o que estão fazendo. Para mim, eu acho que você tem Gálatas, Efésios, Filipenses, Romanos, na sua Bíblia, por causa da oração de Estevão. Porque Deus pôde obrar a justiça dele e tocar em Paulo. Alguém fez uma ofensa com você? Picharam tua parede? Te deram uma fechada? Ora para aquela pessoa ser salva. Você tem todo o direito no mundo espiritual de pedir isso. Pede. Senhor, converte aquela pessoa. Ó, ela está me devendo. Converte ela. Traz ela para o Senhor. Você tem todo o direito de realizar isso. Eu vou finalizar com esse, embora também tem... Eu vou passar por esse. Porque muitas vezes a gente está irado com Deus. Um outro dia eu falo da gente ficar irado com Deus. Muitas vezes nós provocamos ira nos outros. Como? Em Provérbios 30, 33 diz assim: porque o espremer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, o espremer da ira produz contenda. Se eu ofendo alguém, e ao ofender a pessoa, ela fica irada, eu fiz com que a pessoa pecasse, certo? Então, eu também sou responsável pela ira dela. Então, tem que tomar cuidado para não irar os outros? Tem, irmão. A gente tem que tomar cuidado para não irar os outros. A gente não pode... Ai, mas eu só falei. Por que você fica tão irritado? Porque você provoca, né, meu? Faz favor. Não vem cutucar. Não vem provocar. Em Efésios 6:4, diz assim... Não precisa abrir, que nós estamos muito em cima da hora. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Na versão King James diz assim: quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. Se isso vale para os nossos filhos, eu não posso levar isso a outras dimensões? Isso vale para situações no escritório com o chefe. Como assim? Tem chefe, eu estou dando um exemplo que eu estava batendo papo e foi o que me veio. Tem chefe que, ora ele dá uma ordem e diz, não, ó, a cadeira tem que ficar aqui. No dia seguinte a cadeira tem que ficar do lado de lá. Aí no outro dia a cadeira tem que ficar do lado de cá. Aí depois a cadeira tem que ficar lá. Desculpa, esse funcionário vai ficar irado? Honda Fit. Foi só o que eu li. Já foi? Beleza. Essa pessoa vai ficar irada? Cada hora ela está recebendo a ordem de um jeito. De uma forma diferente. Ela não vai ficar irada? Se um pai, um dia dá permissão, no outro dia não dá. Um dia dá, outro dia não dá. Um dia deixa ficar até 10, 11 horas da noite. No outro dia tem que dormir às 7 horas da noite. Esse pai e essa mãe vão deixar os filhos irados? Vão. Ah, então quer dizer que se eu tiver um comportamento assim com a outra pessoa, eu posso irritar ela? Posso. E eu sou responsável de provocar a ira nela. Então esse é o outro lado da ira. Geralmente a gente olha na ira que os outros provocam na gente. E a gente esquece da ira que a gente provoca nos outros. Então nós precisamos olhar e ter zelo de não provocar ira nas outras pessoas, com as nossas atitudes. Para finalizar, a pessoa está irada com você? Dá um presentinho para ela. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Ó, 21:14, Provérbios 21:14. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação.
Não vai fazer na frente de todo mundo, porque aí você vai deixar o camarada mais irritado, porque vai parecer que você está querendo se aparecer. Então, a pessoa está muito irada com você, manda um presentinho. Manda alguma coisa para ela que agrade. Aplaca a ira da pessoa. A esposa está braba, marido, leva um bombom às escondidas. Manda alguma coisa, aplaca a ira. Manda um presente. É bíblico, você pode, viu? Não é maldoso. A sua intenção não é fazer mal à pessoa, é resolver o conflito. Se sua intenção de coração é resolver o conflito, resolva o conflito e envie um presente. As ocultas, sem ninguém saber. Desde que a pessoa saiba, fui eu que mandei aqui. Resolva. Amém? E para finalizar, um que é muito conhecido. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A gente precisa ter zelo com as nossas palavras, para não irar os outros. É nossa responsabilidade se a gente ira os outros com o nosso comportamento. Só que se você está ficando irado com o comportamento de alguém, lembra de Mateus. Vai entre ele e você só e procura resolver. Vamos ser corajosos e obedecer a palavra, amém? Vamos nos colocar de pé?